Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Renan, esse é meu primeiro vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre PySpark. Bom, aqui tá um pouquinho do que a gente vai fazer hoje, tá? Fazer a instalação, importação, enfim, vai fazer uma série de coisas. Deixei aqui um índice pra gente ir fazendo passo a passo aí, tá? Primeira coisa, a instalação do PySpark. Se você estiver fazendo no Jupyter, você precisa fazer o seguinte: você precisa vir aqui pela documentação, ele ensina a fazer o seguinte: você vai no navegador do Anaconda e abre o prompt, aqui o CMD. No prompt, você digita o código que está aqui, ó, qualquer um desses três, tá? Fiz pelo primeiro. É só digitar aqui, colar e dar Enter. Eu não vou fazer porque já está instalado, tá? Mas é só uma forma. Vou deixar explicado aí como é que faz para fazer a instalação no Jupyter, tá? No caso você estiver usando o Colab, é mais fácil. É só digitar pip install PySpark, ele já vai fazer a instalação do PySpark, é um pouco mais simples, tá? Eu vou usar o Jupyter, que é um pouquinho mais rápido do que o Colab, e eu prefiro, beleza? Então essas duas formas de você fazer a instalação do PySpark. Eu deixei isso aqui, essa parte aqui, eu vou deixar esse arquivo em Python na descrição do vídeo, mas essa parte, se você quiser, pode ignorar, a não ser que você tenha o mesmo erro que eu tive no final, tá? Mas por enquanto pode ignorar essa parte aqui. Outra coisa que a gente fez, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar as funções, importar a sessão para iniciar a sessão do PySpark, e os tipos, que são as coisas que a gente vai usar aqui nesse vídeo, tá? O primeiro é para iniciar a sessão do PySpark, o segundo são as funções, que a gente vai chamar algumas do PySpark, e aqui o types são algumas funções que transformam aquela coluna em si em algum tipo específico, como string, float, data, essas coisas, tá? Vamos lá, primeira coisa, eu deixei aqui já para tomar um pouco menos de tempo, caso você já tenha um certo domínio, você já conhece essa parte para pular, tá? Pode avançar o vídeo, é mais fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar a sessão Spark, né? Começar a mexer com ele, que é o Spark igual a Spark Session.builder. Ele vai criar a nossa sessão Spark. O master, ele fala quem que é o master, porque o Spark ele trabalha com cluster, né? Então ele estava falando aqui quem que é o master, e no caso vai ser o local, beleza? O appname é o nome da sua sessão Spark. Você pode colocar o nome que você quiser, tá bom? Eu coloquei PySpark 1 aqui só para colocar, você pode colocar o nome que você preferir. O último é o getCreate. Se caso você já tenha criado uma sessão dessa, agora, recente, ele vai puxar de volta. Se não, ele vai criar uma nova, tá bom? Basicamente é isso. Bom, vamos lá, deixa eu rodar isso aqui. Senão eu não vou conseguir, né? Primeiro passo, vamos criar o nosso data frame. É mais ou menos parecido com o sistema do Pandas, tá? Spark.read.csv. Aqui é um arquivo em CSV, mas ele tem vários tipos que ele suporta. Vamos lá. Você dá o tab aqui, ele te dá as listas, né, dos formatos que ele consegue ler. Mais ou menos o mesmo sistema do Pandas, tá? A gente vai fazer o CSV. O que acontece? Aqui eu deixei o arquivo no mesmo lugar, tá? Tipo, para você ler ele, né? Fazer a leitura. Eu deixei aqui na pasta arquivos. E esse aqui é o arquivo que a gente vai fazer a leitura. Então eu preciso colocar arquivos / nome do arquivo, certo? Se caso você deixar na mesma pasta, deixasse aqui, por exemplo, vamos supor que ele estivesse aqui, ó. Vou fazer uma cópia aqui. Era só você colocar o nome dele direto, tá bom? Não precisaria fazer aquele arquivos / o nome do arquivo. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que colocar é o cabeçalho. Se existe ou não o cabeçalho. A gente vai colocar true. Isso vai depender um pouco do seu arquivo, tá? Mas geralmente tem cabeçalho. E o infer schema. O infer schema, o que ele faz? Ele fala pro PySpark, ó, olha as colunas que tem nesse arquivo e já determina o tipo delas. Se você não colocar o infer schema, ele vai colocar todas como string, tá? Todas como se fosse texto.
Quando você coloca o infer schema, ele vai olhar. Se for uma coluna só de número, ele coloca já como integer ou como float, dependendo da coluna, tá? E é isso que a gente vai colocar aqui, beleza? Primeira coisa, deixa ele ler ali. Primeira coisa, recebi o data frame. No Pandas, a gente usa o head, certo? Aqui é show. Deixa eu colocar ponto show. Se você não colocar nada, só colocar ponto show, ele te mostra 20, tá? Porque eu acho que fica um pouco poluído aqui, fica um pouco ruim de ver. Então eu sempre coloco 5, talvez até por um costume do Pandas, fica mais bonito de ver, assim, fica mais fácil de você identificar. Tá? Então aqui eu peguei um data frame dos jogadores da Copa do Mundo de 2018, tá? E tem algumas coisinhas, né? Tem algumas colunas, não tem muitas, mas é legal que assim dá para trabalhar bem. Tem a seleção, o número, a posição do jogador, o nome, data de nascimento, enfim. Tem algumas colunas aí que você está vendo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, verificar o tipo dela. Como a gente colocou aqui o infer schema true, vamos ver se ele realmente funcionou. df.print schema. É mais ou menos parecido com o df.info do Pandas. Tá bem parecido. Então aqui ele me dá, ó, o time está como um string, como texto, beleza. O número, ele já identificou que aqui só tem número, tá? Então ele já me entregou como inteiro. A posição também como string, tudo como string, beleza. Aí as últimas duas colunas, que são realmente numéricas, a altura e o peso. Então ele me deu aqui 1,69 e 65 quilos, beleza. E ele colocou como inteiro, ótimo. Um detalhezinho aqui, a data de nascimento, ela veio como texto, né? Como string. Beleza, isso aqui a gente vai mudar, até um desafiozinho aí, eu até deixei anotado aqui, um desafiozinho, por último, tá? Essa é a última coisa que a gente vai mexer. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a existência de valores nulos. Tem dois tipos, tá? Vários assim, mais ou menos. Primeira coisa, o mais fácil. Transforma em pandas, def.toPandas, se caso não for um data frame grande, tá? Se for um pequeno, como é o caso, isna.sum. O que eu estou fazendo? Você está transformando ele em pandas, verificando se é nulo e somando. Então, no caso aqui, a gente não tem nenhum valor nulo, tá? Não tem nenhuma coluna que seja nulo. Se caso for um data frame um pouco maior, esse toPandas ele vai travar, não vai funcionar. Vamos supor que você pega um data frame com alguns milhões de linhas. Isso não é legal porque o Pandas tem uma limitação, tá? Como o nosso data frame é leve, é um data frame pequeno, então dá pra gente brincar com transformando ele em pandas, vendo se é nulo e somando, tá? O PySpark não tem essa função de nulo, tem que fazer uma forma diferente. Então a gente faz um for para cada coluna em df.columns, ou seja, para cada uma das colunas que a gente tem, faz o seguinte, printa o nome da coluna em si, e aí eu vou colocar um filtro. Já vou explicar esse df filter já, tá? Se você não está entendendo agora, não se desespere, a gente já vai mexer nele já. A gente vai filtrar o df, o nome da coluna, beleza, ponto isNull. É um pouquinho diferente do Pandas, mas o Pandas também tem essa mesma função, isNull. O isNA e o isNull é a mesma coisa, tá? Beleza. Aqui eu coloquei um filtro e pedi para fazer a contagem. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, time 0, posição, o número não tem, e aí ele me deu um erro. Ó, vamos lá, sintaxe erro, o nome, tá. O que está acontecendo aqui? A posição, ela está com um ponto. Isso está fazendo o código dar erro, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa trocar o título, trocar o nome, tá? Não, beleza. Essa parte aqui, como é que funciona? Como é uma parte longa, eu vou dar uma acelerada, mas eu vou explicar qual que é o processo, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer é renomear a coluna. Então, o comando é with column renamed. Renamed. Certo? O que eu preciso colocar aqui? O nome antigo e o nome novo. Simples assim. Então, o nome antigo é posição, né? Que é esse aqui que está dando problema. Certo? Eu vou colocar o nome novo. Vírgula, posição. Certo? Vou dar um show aqui só para ver se está funcionando. Aqui, ó, beleza, ele trocou, tá?
Para atribuir, o que acontece? No Pandas é só você colocar o vírgula in place, ele faz a substituição. No PySpark não dá para fazer isso, ele é imutável, você não consegue alterar o dataframe, mas você consegue substituir ele, fazendo o seguinte: você apaga o show, não pode esquecer de apagar o show, senão dá erro, tá? Você vai colocar, vai atribuir de novo. O df é igual ao df com a coluna renomeada, tá? Então eu estou pegando meu dataframe, falando que ele é igual ao dataframe que tem, já está pronto, só que com a coluna renomeada. Aí sim, se eu colocar aqui o df.show, ele vai me mostrar aqui a posição já renomeada, tá? Agora eu vou fazer isso para todas as outras colunas. Então eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para você não ficar assistindo aí, que demora um pouquinho, tá bom? Mas o processo é esse. Bom, beleza, ó. Agora que essa parte, o que eu fiz? Na verdade eu peguei a minha colinha e só colei aqui. Repara o seguinte, aqui no final de cada coluna, de cada linha, tem uma barra, tá? Essa barra aqui ela só serve para você ignorar o próximo caractere. No caso aqui, se eu deixasse tudo numa linha só, ele ia ficar muito grande. Então fica ruim de ver, tá? Por isso que eu coloquei essa barra. Então, quando eu coloco essa barrinha aqui, ela ignora o Enter. Então, tipo, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, tá? Então eu coloco a barra, ele vai ignorar o próximo caractere, que é o Enter, e aí eu consigo continuar meu código na linha de baixo normalmente, tá? Então foi isso que a gente fez aqui, ó, trocou todos o cabeçalho, tá? Trocou todos o nome das colunas. Beleza. Agora sim a gente consegue voltar aqui naquele for para a gente verificar os valores nulos. Vou até copiar e colar aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, para cada item, para cada nome da coluna no df columns, e aqui o df columns ele te dá uma lista com o nome das colunas, tá? Caso você caso alguém não sabia, você coloca o df columns, ele te dá uma lista com o nome de todas as colunas que você tem no dataframe. Então beleza, então vamos lá, para cada coluna no df columns, que é essa lista aqui, então para cada item dessa lista, ele vai fazer o seguinte: ele vai printar o nome da coluna e vai fazer um filtro que ele vai estar fazendo o seguinte: ele está vendo se a coluna tem algum valor nulo e está contando. Beleza, então ele vai rodar linha por linha. Ah, é nulo? Conta 1. Ah, tem 2? Conta 2. E aí vamos ver. Você vê que ele demora um pouquinho mais do que fazer pelo processo do Pandas. Então, assim, esse processo em si, no PySpark, é um pouquinho oneroso, tá? Então, se você fizer isso com um dataframe grande, demora. Senta e espera, que não tem muito para onde correr, tá? Vamos lá, então beleza. Então agora a gente tem o nosso dataframe, vamos selecionar as colunas. Como você deve ter visto, o PySpark chama PySpark.sql. Ele é tipo uma junção do SQL e do Pandas, tá? Ele é como se fossem os dois mesclados. Então, a maioria das funções do PySpark, ele usa os dois comandos, tá? Então, para você selecionar, select, como é no SQL. E aí você coloca o nome da coluna que você quer. Vamos ver. Coloca aqui, seleção. Ponto show. Aí ele vai me dar só a coluna seleção. Então, eu quero duas colunas. Quero seleção e o número. E o nome, o nome do jogador. Nome FIFA. Beleza, então ele me dá a seleção e o nome do nome do jogador. Outra coisa, aqui ele não é case sensitive, tá? Então se eu colocar o nome escrito em minúsculo, mesmo que o nome seja maiúsculo, não faz diferença, ele vai me entregar. A única coisa que difere é que aqui ele também vai aparecer minúsculo, tá? Se eu colocar aqui tudo grandão, nome FIFA, ele vai aparecer aqui tudo em caps lock, certo? Outra forma de você selecionar a coluna, essa aqui é a forma mais rápida, tá? Mas ela tem alguns problemas. Eu já vou mostrar o porquê. Uma outra forma de você selecionar é chamando a função call, que é a função coluna, que é uma função do próprio PySpark, tá? E aí aqui dentro você coloca o nome da coluna. Você chama a função call e dentro você coloca lá, seleção. Ponto show. Aí ele vai me trazer. É basicamente a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui função call, altura, por exemplo. Aí ele vai me dar lá, seleção e altura, certo? Que é aqui, ó, altura, certo? Beleza. Uma outra, esse aqui é bem parecido com o do Pandas, né? Que o Pandas você fazia assim, né? Seleção, por exemplo, né? Uma das formas.
select, aí aqui dentro você coloca seleção. Ponto, show. Aí o que acontece? Você vai falar, pô, mas assim, essas duas últimas formas, tanto chamando a função call, como chamando o DataFrame com o nome da coluna em si, demora mais. Fala, pô, se eu posso chamar assim, por que eu vou chamar uma função para fazer desse jeito? Aí que entra o seguinte, se caso eu quiser fazer alguma função, alguma coisa nesse nome aqui, eu não consigo. Por exemplo, um alias, que é o que a gente vai fazer agora. Ó, df select, aí eu quero chamar lá a função seleção, ou a coluna seleção, mas eu quero que ela apareça como, sei lá, como time, não como seleção. Então a função alias é só colocar alias e entre parênteses o nome do que você quer dar, o apelido que você quer dar. Então eu quero chamar como time agora. Ele não vai deixar, ele vai dar um erro, porque ele fala string não tem esse atributo alias. Ele trata isso aqui como uma string, e realmente é uma string. Então não dá pra gente fazer esse apelido, seria que chamar a coluna mesmo. Que aí você usa a função call, ou usa o df, tá? Nesse caso aqui vai dar no mesmo, tá? Df, e aí usa o brackets, né? Aí ele vai funcionar, tá vendo? Ou você chama a função call e chama a coluna. Certo? Aí os dois funcionam. Uma das coisas que você pode usar como string aqui, uma das funções que é legal, é inútil, mas é legal, é você fazer o seguinte, ó. Aqui, ele encara como uma string, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar aqui, ó, seleção, posso chamar, cadê? Então, nome do atleta, né, nome FIFA e altura. Aí aqui, como eu não coloquei vírgula, não coloquei nada, eu posso colocar como ponto split e aí ele vai separar por espaço. Aí ele vai me entregar essas 3 colunas, tá? Não é muito útil, não é muito utilizado, mas é legal você saber que talvez você possa ver um código dessa forma aqui, né? Ele pega essa string, separa e depois ele faz a seleção, certo? Beleza. Agora uma outra coisa que a gente pode fazer é organizar, que nem mais ou menos como é no... Mais ou menos não, exatamente como é no SQL. Você chama as colunas na ordem que você quer. Por exemplo, eu quero primeiro o nome do jogador, nome FIFA, depois eu quero o peso e depois eu quero a altura. Beleza, aí ele me dá aqui na ordem, e se você pegar o DataFrame original, a ordem é outra, né? A ordem é diferente, seleção, número, enfim, o nome está aqui no meio, depois vem o peso por último, depois a altura, e aqui a gente mudou. Enfim, isso é a forma de você talvez se organizar ali, tá? Se você, dependendo da consulta que você estiver fazendo, dependendo da análise que você estiver fazendo, é mais fácil de você selecionar e colocar uma do ladinho da outra, né? E também depende um pouquinho do tamanho do DataFrame. Às vezes tem 50 colunas, sei lá, é mais fácil você selecionar só algumas na ordem que você quer, fica mais legal de você ver, fica mais fácil. Agora vamos ao filtro. Beleza. Filtro, que nem a gente usou lá em cima, aquele lá a gente filtrou para que era os valores nulos, né? Aqui, ó. Certo? Beleza. Agora é mais ou menos a mesma coisa. Vamos supor que eu quero filtrar a seleção onde é igual ao Brasil. Vou deixar mostrar mais 10 aqui. Vou mostrar. Opa, o que eu fiz? Ah, tá. O valor, no caso aqui, o Brasil, ele tem que estar entre aspas, tá? Então, como eu estou usando aspas simples aqui, o Brasil em si eu uso em aspas duplas. Beleza. Agora ele me mostrou lá todos os valores, né? A coluna inteira, né? A tabela inteira, onde a seleção é Brasil, certo? Fechou. Deixa eu mostrar 10 aqui para ficar um pouquinho mais legal de ver. Vamos ver o que mais. Ah, tá. Outra coisa, aqui eu deixei de propósito, acho que você deve ter reparado. Aqui a posição, ele tem o nome FIFA, ele tem um underlinezinho aqui. O nascimento é um nome só, tal, só que o nome da camiseta ele tem um espaço. Se eu fizer esse tipo de filtro aqui, esse com espaço não funciona, tá? Ó, df filter, eu vou colocar aqui, ó, nome camiseta é igual
Vou colocar ali, ó, Fred, que tá fácil, certo? Ponto show. Ele vai me dar um erro. O que acontece? Não pode ter espaço. Eu deixei isso aqui de propósito, tá? Justamente para entrar nisso aqui. Como você está fazendo o filtro direto, ele não funciona. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso chamar a função call. Que aí o nome que tiver aqui dentro, que é o nome camiseta, ele vai ser a coluna. É igual a Fred. Aí ele me mostra. Certo? Então, assim, é legal, essa parte aqui chamar assim é mais rápido, né? Mas tem as suas limitações. Você consegue, sem chamar função, sem chamar nada, só colocar o nome da coluna ali, funciona legal, mas tem algumas limitações, como por exemplo essa, né? Se tiver um espaço, você não consegue chamar ela aqui. Mesmo que você coloque o nome aqui da coluna em aspas, no caso aqui em aspas duplas, que a gente está chamando o coisa todo, a função toda em aspas simples, ele não acha. Ele pensa que acha, né? Ó, não tem, né? Mas tá errado. Certo? Então você tem que fazer tem que chamar a função aqui. O que eu fiz de errado aqui? Igual. O que eu tô fazendo de errado? Função. Ah, tá. Aqui. Aí ele não vai achar mesmo. Esqueci de fechar o parênteses ali. Beleza, então aí ele acha. Então assim funciona, tá? Agora a gente vai filtrar duas. Vamos supor que eu quero duas condições, né? Vamos pegar um que tá fácil aqui, ó. Vou ficar aqui. Eu vou usar de altura, melhor. Vamos filtrar duas condições aqui. Primeiro eu vou mostrar o dataframe todo, como ele tá, pra gente brincar com ele aqui. Primeiro filtro, a gente coloca um filtrozinho aqui. Quando a gente vai fazer duas, a gente precisa separar os dois filtros em parênteses, tá? Dentro do parênteses vão ter vários parênteses, certo? Então aqui eu vou dentro desse parênteses aqui é o filtro. O primeiro filtro eu preciso colocar dentro de um parênteses, tá? Que vai ser a coluna Argentina. A coluna Argentina. A coluna seleção vai ser igual a Argentina, certo? Então eu só quero que apareça a seleção argentina. E aí eu coloco esse E aqui. No Pandas e no SQL a gente vê o end, né? Mas o end aqui, ele é como esse comercial aqui. Aí a segunda função a gente precisa colocar entre parênteses de novo. E a segunda função vai ser a coluna altura maior que 180, vai. Ponto show, vamos ver. Então aqui ele vai me mostrar os jogadores da Argentina que são maiores de 1,80. Não tem? Tem que tá, só tem baixinho. Pô, tô fazendo alguma coisa de errado aqui. Vamos ver, 160. Tô fazendo alguma coisa de errada. Ah, Argina. Aí não vai mesmo, né? Argentina. Vamos lá. Beleza. Aí agora aparece, ó, Argentina, só de quem tem a altura acima de 180. Caramba, tem 199 aqui, tá? Será que tem algum de 200? Acima de 2 metros? Não, não tem. 1,99 talvez deve ser o mais alto, né? Rapaz, é alto, hein? Beleza. Então aqui a gente consegue colocar duas condições. E você pode colocar mais de duas. Você pode colocar quantas você quiser, tá? Desde que siga essa regra. Todas elas precisam estar separadas e dentro de parênteses e com esse comercialzinho. Então vamos colocar aqui, a coluna peso, ele seja mais pesado que 80, vamos dizer, ali, ó. 85 vai para dar uma filtrada maior ainda. Vou colocar 82, vai, aparece mais 3 ali, beleza. E aqui eu coloquei 85, maior que 85, né? Então se eu colocar, por isso que ele não apareceu ali aquela hora. Tá? Se eu colocar maior ou igual a 85, aí sim ele vai aparecer os 85 aqui, certo? Se deixar sem igual, 85 não é maior que 85, 85 é igual a 85, então por isso que ele não está aparecendo, certo? Então é assim que a gente faz um filtro com duas condições, né? Tem outra forma, você pode fazer o seguinte, ó, df.filter, colocar aqui seleção
é igual a Argentina. Vou colocar Brasil agora. Brasil, certo? Esse é o nosso primeiro filtro, vou deixar aqui. Beleza. Aí agora, em cima desse filtro, a gente faz outro filtro. Você coloca outro filtro aqui, ó. Como, vamos ver, número. Número, não. Vou ter que chamar a coluna, vai. Número, coluna número. Número. Seja maior que 20. Ponto, show. Certo? Então ele está mostrando aqui, ó, o primeiro filtro. Primeiro ele seleciona todo o data frame e mostra só quem tá no Brasil, quem é do time do Brasil. E baseado nesse data frame novo, ele faz um outro filtro, só com os números acima de 20, tá? Isso você pode... É basicamente a mesma coisa desse de cima. Aí você usa qual você acha mais confortável, qual você acha mais simples de entender, tá? Os dois dão o mesmo resultado. Certo, agora outra condição, ou uma é verdade ou outra é verdade, certo? Então vamos pegar aqui o data frame para eu fazer olhar o que a gente vai filtrar aqui, beleza? Ó, df.filter. Vamos chamar a coluna aqui o nome, né? A coluna nome vai ser legal. Nome, FIFA, beleza? Que seja igual a... Cadê o Messi? Aqui, ó. Que seja igual a Lionel Messi, certo? Esse vai ser o primeiro filtro, ele vai mostrar um só, certo? Beleza, agora deixa eu copiar isso aqui porque eu já esqueci o nome dos outros. Certo. Essa é a nossa primeira condição, então eu vou colocar ela toda aqui entre parênteses, porque eu quero uma segunda condição. Ou, o ou aqui, ele é essa barrinha, tá? É mais ou menos, igual o or do SQL, certo? E aí aqui eu vou colocar minha segunda condição. Vamos chamar a coluna. Coluna nome de novo, né? Eu quero 2 jogadores. Beleza. Seja igual. Opa. Aqui, ó, Eduardo Salvio. Não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo. Não conheço muito do time da Argentina nem do Brasil. Então beleza, então aqui ó, ele me deu 2 condições, ó. Me deu os 2 jogadores. Se essa condição for verdade, ele aparece e apareceu aqui embaixo, ou se essa condição for verdade, ele também aparece e apareceu aqui em cima, certo? Se eu colocar uma outra condição aqui, assim como o end, eu posso colocar várias, tá? Então eu posso colocar aqui ou a coluna, vamos chamar aquele cara lá que é grandão, a coluna altura seja igual a 199. E peraí, eu estou fazendo algum parênteses que eu estou errando aqui. Acho aqui, ó. Beleza. Comi um parênteses aqui, desculpa. Então beleza, então ele tá, olha, tem 2 caras de 199, ó. Tem o grandão da Argentina, tem 1,99 m, e tem esse rapaz aqui, eu não vou saber falar esse nome, do Chelsea, que também tem 1,99. Então beleza, então toda vez que uma condição daqui for verdade, ele vai aparecer. É diferente do end, que ele precisa combinar as duas, tá? Aqui se uma for verdade, ele aparece, se a outra for verdade, ele também aparece, certo? E agora, falando nisso, pensando nesse lado, entra numa outra condição, que são combinando os dois. Se essa for verdade ou se essa for verdade, né? Juntando duas. Se essas 2 condições for verdade, ou se essas 2 condições forem verdades, tá? Agora é um pouco mais complicado, agora começa a dar um nó na cabeça aí. Vamos lá, vamos fazer o filtro, tá? Vamos chamar aqui a seleção, se for do Brasil, né? Vou colocar o Brasil aqui em evidência, chega da Argentina. E vou chamar outro aqui, a coluna. Posição, vamos lá, vamos chamar a posição aqui. Posição DF. Posição ou igual ao DF. Certo? Aqui, vou deixar aparecer aqui. Não, o que eu fiz? O que eu fiz? Aqui tá certo. Ué, o que eu tô fazendo de errado aqui? Ué. Vamos lá, vamos fazer de novo.
Então, primeira condição é a coluna seleção, que vai ser igual ao Brasil, certo? Beleza. Até aqui tá certo? Tá certo. Tá. Sei lá o que aconteceu. E a segunda condição, sai daqui, é a posição é igual a DF. Certo? Beleza. Não sei o que eu tinha feito de errado, não. Beleza. Então, aqui a gente tem as duas condições. Só que agora, eu posso fazer... Eu quero essa condição, por verdade. Eu queria dar uma limitada aqui. Nossa, bem já tem um pouquinho aqui. Beleza. Ou, aí eu faço o seguinte. Ou outra condição seja verdade. Eu vou pegar essa aqui do Messi, que já está pronto aqui, fica um pouco mais rápido, um pouco mais fácil aqui. Certo? Então, se essa condição for verdade, se essas duas condições for verdade, ele vai me mostrar. Ou, se essa condição aqui for verdade, ele também vai mostrar no mesmo. Certo? Então, beleza. Ó, aqui aparece aqui, ó, Argentina, apareceu o Messi aqui, é uma condição, certo? E as outras duas. Então, ele me mostrou essas duas. Essas duas combinadas, tá? Essas duas precisam ser verdade. Repara que aqui ele só mostra a posição de defensiva, tá? Não aparece meio campo, atacante, por exemplo, FW, que nem do Messi, não aparece. E então essas duas condições aqui, antes do ou, precisam ser verdade para aparecer. E aqui é a mesma coisa, eu posso colocar outra condição aqui, quer ver? Deixa eu tirar o nome Messi. Vou colocar a altura igual a 199 lá. Aí tem dois, é legal que dá pra mostrar. Vai aparecer os dois caras. Legal, ó. Apareceu os dois grandões aqui, certo? Só que eu quero mais uma condição. Que depois desse ou, além do cara ser mais alto, eu quero que ele seja o jogador da Alemanha. Fechou. Então, aqui, E, né? Aí eu coloco outra condição aqui, que vai ser a seleção seja igual ao belgão, seja o cara da Alemanha. Então você vê que o da Argentina saiu, o Fázio, ele saiu. Agora essas duas condições aqui são verdades, então aparece aqui embaixo, certo? Só os jogadores defensivos do Brasil. E a primeira é verdade, também é verdade. Ou essa aqui também é verdade. O jogador da Alemanha que tenha 1,99 de altura, certo? Então aí ele mostra os dois. Então essa é uma forma de você combinar AND e or, né, na mesma query ali, no mesmo filtro. É um pouco mais complicado essa, mas depois você pega o jeito. Vai treinando, treina algumas vezes, você vai já pegar o jeito. Beleza, agora a gente já conseguiu filtrar. Uma outra coisa que a gente pode fazer é criar novas colunas, tá? Porque às vezes você vai precisar para fazer alguma coisa, você precisa de uma coluna nova. Por exemplo, o nome aqui está muito longo, o nome da seleção está muito grande, eu quero filtrar, eu quero só os 3 primeiros caracteres, por exemplo. Você consegue fazer um filtro. Ou vamos supor, aqui, esse campeonato aqui, ele foi esse dataframe eu peguei de 2018, mas aqui não tem nada dizendo isso. Então vamos supor que eu queira colocar uma coluna aqui do campeonato de 2018, né, do campeonato da World Cup, né, o campeonato mundial de 2018. Então vamos fazer df with column, tá? Aqui eu tô com a coluna, estou criando uma coluna. Se essa coluna já existe, ele mexe nela, tá? Vamos supor que eu coloco aqui, seleção. Aí qualquer coisa que eu fizer, ele vai mexer nessa coluna que já existe, tá? Essa primeira. Se eu colocar alguma coisa que não exista aqui, ele vai criar uma nova, certo? Então vou colocar aqui, World Cup, certo? E aí eu coloco, o primeiro é o nome e depois é a condição, o que eu quero fazer. Aqui no caso, vamos supor, eu quero que todos tenham o mesmo valor, porque é o campeonato de 2018, certo? Então eu vou colocar lit, literalmente, literal, né? O valor que você vai colocar. Coloco 2018. Vou dar o show aqui. Opa. Você vê que aqui embaixo agora ele criou uma coluna nova com todos os valores. Todas as linhas vão ter o mesmo valor, que vai ser 2018, tá? Esse lit permite você fazer algumas coisas, por exemplo, uma função dentro. Não é o nosso caso aqui, a gente não vai conseguir fazer uma conta que faça sentido aqui, mas só para vocês entenderem como funciona, né? Vou colocar aqui a coluna nova, que ele vai sumir esse World Cup aqui e vai colocar esse nome, coluna nova. E dentro do lit, eu quero que ele faça a conta
da coluna altura, certo? Menos a coluna peso. Como eu falei, nesse caso aqui, não, no nosso caso, não vai fazer muito sentido essa conta, tá? Mas é só para você entender que isso é possível. Aqui, ó, ele pegou os dois que são números, duas colunas numéricas, né? A coluna de altura de 169 menos a coluna peso de 65. E ele me retorna o valor lá de 104, certo? Como eu falei, aqui não faz muito sentido, né? Não tem para que você saber isso. Não faz sentido uma coisa tendo a ver com a outra, mas dependendo da coluna, dependendo do data frame que você estiver mexendo, isso é bem necessário, isso é bem legal, você conseguir fazer, certo? Beleza, deixa eu olhar minha colinha aqui. É isso mesmo, isso aqui é a mais. Agora, uma outra forma de criar uma coluna, como eu falei aqui, da seleção. Aqui está muito grande a Argentina, vamos supor que eu queira uma abreviação dela, eu não quero esse nome inteiro, porque ele fica muito grande, não é legal, eu quero uma menor. Então você vai colocar df with column, certo? Você vai criar uma coluna nova. E o primeiro parâmetro é o nome da coluna. Então eu quero sub, só um subtítulozinho ali. Tá? E a função chama substring, que você vai pegar baseado numa string que já existe. Você vai criar uma coluna condicionada a outra, tá? No nosso caso aqui, eu vou pegar a coluna seleção. Nem precisa desse aqui nesse caso. Seleção. E os próximos dois parâmetros é onde começa e a quantidade que ela vai fazer. A gente está acostumado a fazer isso no Pandas e ele encara como se fosse uma lista, né? Você coloca de onde até onde. Do zero, que é o primeiro índice, primeira letra, até o 5. Então ele vai catar o 0, 1, 2, 3, 4, certo? Vai catar os 5 primeiros. Aqui não, aqui ele funciona diferente. Você coloca da onde você começa e quantas casas você quer. Então vamos supor, eu quero o primeiro, e outra coisa também que é diferente é que ele não começa do 0, ele começa do 1 mesmo, tá? Então eu quero do primeiro e eu quero os 3 primeiros dígitos só. Então eu quero 1, 2 e 3, vai ficar só o ARG, no caso ali da Argentina, certo? Vamos dar o show aqui, vamos ver. Aí, ó, beleza. Então ele pegou aqui, ó, seleção, os 3 primeiros e criou lá no fundo, lá no final, ó, sub, os 3 primeiros, certo? E eu podia fazer o contrário, por exemplo. Aqui eu podia começar a pegar os 3 últimos, vai. Coloco menos 3, que ele vai pegar do último pro começo, os 3. Então ficou lá, ó, INA. Não faz também muito sentido, mas também é uma possibilidade, tá? É uma coisa que você consegue fazer. Por exemplo, para a Argentina, aqui para a seleção, não faz sentido. Mas vamos supor que você queira pegar aqui o ano de nascimento. Aí já faz. Nesse caso, deixa eu pegar um show aqui um pouquinho maior. Nesse caso aqui ele está completinho, né? Tá 31.08, então ele tá, as casas, mesmo do mês, eles estão com 0. O do dia aqui, quando é dia menos de 10, ele também começa com 0. Então fica fácil de você seguir naquele padrão. 1, 2, 3, começa do quarto dígito, beleza. Mas às vezes você vai pegar um data frame que ele está aqui 31.8 e aí ponto o ano ou barra, enfim. Aí não dá para você fazer isso, por exemplo. Aqui tem, vou pegar um aqui que faça um pouco mais de sentido, né? Aqui, ó, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui ele tem 10 caracteres nessa linha. Mas aí, o de cima, por exemplo, se ele não tivesse com o 0, o que acontece, muitas vezes você pegar um data frame assim, ele não vai ter. Ele vai ter 4, 5 contando o ponto, 6 contando o mês, você não vai contar o 0, 7 contando o outro ponto e 8 contando o último dígito. Então ele vai, daquela forma ele não funciona. Aí o que você precisa fazer? Começar do último pro final, pro começo. Aí você vai fazer coluna não, ano, certo? Que aí vai ser um substring, onde você vai pegar da coluna nascimento, esqueci do nome dela já. Nascimento menos 4, né? Você quer os 4 últimos dígitos e vai caminhar 4 casas. Ué. Tá, fechei o parênteses aqui, não vai dar certo mesmo.
Agora sim. Então, beleza. Aqui, ó, você vê, ele catou o ano, 1992, 1992, certo? Aí ele aqui já faz um pouco mais sentido você usar esse negativo. Uma outra coisa, como esse aqui ele não ele não passa por cima, né? Ele não sobrepõe, isso aqui está rolando só nessa query aqui, nesse tempo de execução. Vamos supor que eu queira ficar com a coluna ano. Pô, legal, eu quero ficar com ela para fazer futuras consultas. Você tem que sobrepor ele. Você vai criar o DF novo igual ao DF com a coluna, que nem a gente fez um pouco mais acima, certo? Aí ele faz isso. Vamos dar um show aqui para ver se está funcionando. Seria agora ele atribuiu a coluna ano, beleza. Tá aqui, ó, tá funcionando. Então deu certo. Uma outra forma de criar colunas é criar a coluna condicional juntando duas colunas. Vamos supor que eu queira na mesma coluna eu preciso juntar a seleção e o nome da camiseta. Um exemplo, tá? No nosso caso também não faz muito sentido, mas vamos supor que você precise fazer isso no seu. Tem duas formas de fazer isso, juntando as duas grudadas uma na outra, que é a primeira forma, e juntando com o separador. Eu vou mostrar as duas, tá? Vou até abrir mais um bloquinho aqui. Então vamos lá, o primeiro é o isColumn. Todos eles, na verdade, que você vai criar uma coluna é o mesmo processo, tá? O começo. Então o isColumn, aí você vai chamar aqui, vou colocar concat, um nome qualquer, tá? E aí a gente vai chamar a função concat. Se você começar a digitar aqui, ó, concat, e dar o tab, você vai ver que tem duas, que é o concat normal, esse que gruda as duas informações, e o concat underline ws, que é com separador, né? With separator. Então ele vai criar um separador para você colocar suas colunas. Esse concat ele vai grudar uma na outra, tá? Dependendo do caso, você acaba usando ela. Dentro não tem muito segredo, é só colocar o nome das colunas. Não tem, não tem muito o que se preocupar. Vamos supor, eu quero a seleção e quero o nome do jogador, nome filho. Aqui ficou um pouco bagunçado, ficou grande. Deixa eu colocar uma outra coisa. Vou colocar o nome camiseta ali. Nome camiseta. Certo. Aí, ó, o que ele fez aqui? Ele criou uma coluna nova, a coluna concat, tá vendo? E aí ele junta os dois, ó, Argentina e o nome que fica na camiseta. Mas ele não dá espaço, ele não faz nada, ele literalmente gruda os dois valores, tá? Uma outra forma mais bonita e mais comum de ver, de fazer, é com o separador, tá? Vou colocar aqui, separador. Que aí você usa o concat, ws, certo? E dentro, o primeiro parâmetro é como você vai separar ele. Aqui eu vou colocar, entre aspas, um hífen, né? Um tracinho, para separar uma coluna da outra. Então ele vai colocar a coluna, espaço, tracinho, espaço, o valor da outra coluna, certo? Então eu vou juntar aqui, né? Como ficou meio grande, vou pegar um pouquinho menor. Vou colocar aqui a seleção e o número, vai. Que também não vai fazer muito sentido, mas só para a gente ver como ele vai ficar no data frame. Aqui, ó. Então me dá, ó, Argentina, espaço, tracinho, espaço, o valor da outra coluna, certo? Tá aqui, ó, Argentina 3, Argentina, tracinho 3, certo? E o que acontece? Aqui eu posso colocar quantas eu quiser. Agora vamos supor que eu quero, além do número, eu quero também a posição. Aí ele vai me dar lá, ó, Argentina, o 3 e a posição. Repara que ele já coloca o separador sozinho. Então eu coloco aqui o separador primeiro e depois, se eu colocar 1000 colunas, ele vai colocar todas as colunas separadas com o separador sozinho. Isso é legal, fica bonitinho de ver. Certo? Agora o que a gente pode ver? Alterar o tipo de coluna. Aqui, ó, uma coisinha. Show. Tá aqui nossa coluna. A gente viu que lá no começo, a gente já viu os tipos dela, eles estão praticamente não, quase todas estavam certo, menos o nascimento, né? Só que a gente adicionou a coluna ano. E a coluna ano, ela... Vamos ver como é que ela entrou. Print. Schema. Beleza, ó, o nascimento a gente já sabia que ele estava como string, já sabia que ele não estava como data, já sabia que ele estava errado. Só que o ano, ele entrou como string também.
Você vê, o peso está como inteiro, né, como número, a altura também, só que o ano está como string. E não é, né? Então a gente, para alterar isso, é fácil. A gente puxou lá em cima os tipos, né, que o Python, que o PySpark suporta. Então é a mesma coisa, df com with_column. Vale lembrar do seguinte, quando a gente chama uma coluna que já existe, ele vai modificar ela e não criar uma nova, né? Eu já falei isso, mas só para lembrar. Então eu vou chamar aqui a coluna ano, baseado no que? Eu quero trocar o tipo dela. Então eu vou chamar aqui a função coluna e chamar a coluna ano de novo, ponto cast, que eu estou trocando o tipo dela, e dentro da função do cast eu vou colocar integer type. Como é uma função, o integer type é uma função do PySpark, eu preciso abrir e fechar parênteses nele também, tá? Vou dar o show aqui, vamos ver. Beleza, ele me entregou ali, não deu nenhum erro, isso é bom sinal. Só que como é que eu sei se ele está aqui? Aqui está o mesmo valor, aqui está a mesma coisa. 1992, aqui também 1992. Então eu não sei se ele realmente mudou. Então, em vez do show, eu posso dar um ponto print esquema. Certo? E aí eu vou ver aqui embaixo, ó, ano integer. Só que até então, ele não alterou. Se eu fizer abrir uma nova aqui e dar um df.print esquema, ele está como string, certo? Por quê? Porque ele está acontecendo, ele está fazendo essa troca só a nível de consulta, só agora. Tipo, nesse código ele virou integer, mas depois ele já voltou ao normal dele, já voltou a ser string. Então, para fazer essa alteração, nunca esqueçam de tirar esse finalzinho, tá? Quando você for fazer uma atribuição, coloca lá df é igual a df com a coluna ano transformada, a coluna ano em tipo de inteiro, em integer type, certo? Aí eu vou rodar isso aqui. Você repara que ele não me entrega nada, né? Como resultado desse código aqui, dessa linha de código aqui. Ele não me entrega nada, ele só, beleza, aceita e acabou. Isso é bom que ele não deu erro, mas é ruim também que não dá para você ver o que você mudou. Então, se você rodar aqui o print schema de novo, o ano já vai ter alterado aqui para integer, certo? Então, é isso, é assim que faz a alteração. Agora, tem uma parte um pouco mais complicada aqui. Lembra do nascimento? Ele está como string, né? Vou dar um df.show aqui. Na linha de baixo, eu deixei algumas coisas marcadas aqui para não esquecer. Inclusive, esse comandinho aqui eu já vou explicar, tá? Só para não me perder aqui. Então aqui, ó, vamos lá. O nascimento aqui, ele está como string, tá? É um texto isso aqui, não é uma data, né? É uma data que a gente consegue identificar, mas o PySpark, o Pandas, está vendo isso aqui como um texto, não como uma data em si. Então, ó, eu vou deixar um desafio aí para vocês fazerem a alteração, tá? Eu vou deixar uma dica. O formato precisa ser esse, tá? Precisa ser ano, mês e dia, tá? Não necessariamente com 2 caracteres aqui, que está com 2, mas não necessariamente precisa estar com 2, mas ele precisa estar nesse formato, ano, mês e dia, tá? Então, se você quiser tentar, dá um pause no vídeo aí, tenta fazer sozinho, se der certo, beleza, se não der certo, você volta e a gente continua aqui. Antes de dar o pause aí, só vou explicar uma coisa que me ajudou, tá? Que eu acho que facilitou bastante para fazer. Nesse caso, até daria para fazer de outra forma, mas esse aqui também é legal para você usar nos próximos. Que nem aquela que eu te expliquei, que a gente estava vendo, que o número não tem o 0, né? O dia 8, aqui tem 08. O mês 8 tem 08, o dia 1 tem 01, mês 1 tem 01. Mas alguns você vai pegar, alguns datasets você vai pegar, ele não tem o 0, ele só tem 1. Tipo, é 1.1.2020, sei lá. E aí o outro vai ser 10.10.2020. Aí você não consegue usar aquele substring que a gente usou lá em cima, porque a contagem de caracteres vai ser diferente, e isso vai te atrapalhar. Então você precisa fazer o seguinte, você precisa usar um outro comando, você precisa dividir ele, baseado no separador deles, né? Que nem aqui o separador que separa o dia do mês é o ponto. Então a gente precisa criar dividir, fazer essa separação para a gente poder pegar os separados, né? O mês, o dia e o ano. E é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Esse primeiro, ele está separando lá, vou até deixar embaixo e editar o mesmo código. O dia é só uma variável, tá? Que vai ser, a gente está criando uma função que a gente vai chamar ela depois.
Esse UDF, isso tem também no Pandas, ele chama User Defined Function. Ele permite você criar uma função e depois chamar ela pelo nome da variável. No caso aqui, a gente vai chamar essa função depois como dia, tá? A gente vai colocar dia, abrir parênteses, colocar a coluna dentro e ele vai aplicar a função que a gente fizer aqui dentro nessa coluna. É legal, isso é bem legal mesmo. Aqui a gente vai usar a função lambda para fazer o seguinte, a gente vai dividir aqui a coluna. Eu vou colocar coluna, mas é o valor da coluna, tá? Esse é o nome aqui que tiver aqui dentro, tá? Eu vou colocar data, mais fácil. Data. O que ele vai fazer com cada data que ele pegar? Ele vai pegar lá, data.split, divide, pega essa data que você está vendo, esse texto inteiro aqui, vamos por esses 10 caracteres aqui, e divide ele. Aí o split a gente vai colocar aonde que ele divide. Ele vai dividir por onde? O que vai ser o nosso separador? Aqui é o ponto, certo? O ponto está aqui, ó, que está separando o dia, o mês e o ano. Então, beleza. O dia, a gente sabe aqui, olhando pelo coisa, que é o primeiro, né? O primeiro... Ele vai dividir em 3. Antes do ponto, entre os dois pontos e depois do ponto, certo? Ele vai catar ali, vai dividir pelos pontos e vai ficar com 3 valores. O 31, o 8 e o 1992. Então, o dia, eu quero que ele pegue o primeiro. Nesse caso, como eu estou usando função lambda, que é do Python, ele volta a ser aquele índice que conta o 0, tá? Então, eu quero o primeiro valor, que é o índice 0. Então, fechou. Vou rodar aqui. Então, beleza. Eu estou mostrando. Eu falei, ó, quero que você divida onde tem ponto e me traga o valor de índice 0, certo? Então, beleza. Então, vamos testar isso aqui para ver se está funcionando. Column, nascimento, não, dia, porque eu vou criar uma coluna nova, que é o dia, e vou chamar aqui a nossa função dia, que a gente criou aqui em cima, tá vendo? É isso que eu estou chamando aqui. E dentro eu coloco a coluna que eu quero que se aplique essa função que a gente fez, essa função lambda que a gente fez, que vai ser a coluna nascimento. Então ele vai olhar todos os valores da coluna nascimento e vai separar pelo ponto e vai me entregar o primeiro valor, que é o valor de índice 0. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Beleza, acho que funcionou. Ó, primeiro aqui, o primeiro valor, 31, aqui me entregou 31, beleza. Todo, ó, 13, tá certo. Aqui, ó, 8, tá certo. Então ele dividiu e me entregou o primeiro valor. Então aqui a gente já tem, ó, o ano e o dia. Legal, já está quase chegando ao nosso objetivo. Se eu fizer de novo uma nova função dessa para pegar um mês e não atribuir aqui, ele vai me entregar, vou até copiar aqui. Esse dia aqui ele não está fixo no data frame ainda, tá? Então, como eu quero ele, eu vou apagar o show lá. Não se esqueça de apagar o show, porque isso aí você tem que refazer todo o seu trabalho, tá? Beleza, então eu atribuí aqui, ó. Eu tirei o ponto show lá do final e atribuí ao data frame, que agora ele vai ficar com ele vai ficar ali permanente. Certo? Tá aqui, ó. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o mês, que é a única coisa que está me faltando ali. Mês, vai pegar, vai dividir a data pelo ponto, mesma coisa, só que agora eu não quero mais o primeiro índice, eu quero o segundo, que está entre os dois pontos, que é o de índice 1, certo? 0, 1, que vai ser o mês, e 2, que vai ser o ano. Então eu quero o 1, certo? Agora eu vou lá, dataframe, df.withColumn, mês, que é a coluna que eu estou fazendo, e a gente vai usar a função que a gente criou, mês, em cima da coluna nascimento. Certo? Vamos ver. Show! Beleza, ó, deu certo. Aqui, ó. Mês 8, mês 8. Mês 1, mês 1. Vou pegar um de 2 dígitos. Mês 11, mês 11. Então, fechou. Então, a gente agora tem os 3 parâmetros separados para a gente poder criar a nossa data. Certo? Quase certo, na verdade. Eu preciso atribuir esse mês aqui para o data frame. Senão ele não vai funcionar. Show. Agora tá firme aqui, tá fixo. Agora a gente vai se deparar com outro problema.
print esquema. Opa, sem asterisco. Repara que o ano está como inteiro, beleza, mas o dia e o mês eles estão como string. Então a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente fez de separar. Na verdade, aqui, se a gente quiser, a gente nem precisa. Vamos testar, vamos ver. Eu acho que ele não precisa, na verdade. Eu vou fazer o seguinte. Não, com certeza não precisa. Eu vou criar uma coluna nova, que vai chamar a data de nascimento. Certo? Não tem esse nome, né? Beleza, não tem. Essa data de nascimento, eu poderia usar direto essa daqui para sobrepor, tá? Que é o que eu vou fazer, na verdade. Não, vou criar uma nova. Melhor. Aí se der ruim, a gente tem ela ainda como base. Essa data de nascimento, como é que ela vai funcionar? Ela vai ser Eu preciso juntar as 3 colunas. Eu preciso juntar o ano, o dia e o mês, certo? Lembra quando eu coloquei lá no comecinho que você precisa fazer o ano primeiro, depois o mês, depois o dia? Necessariamente precisa ser nessa ordem, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente aqui, só para dar errado, para vocês verem o que acontece, tá? Eu vou colocar como o nosso padrão aqui. O separador vai ser a barra, tá? E as colunas vão ser dia, mês e ano, certo? Ponto show. Ele vai criar aqui, ó, data de nascimento, beleza? Ele criou aqui, ó, dia 31/8/1992. Eu vou até alterar isso aqui, porque ele precisa ser, não pode ser a barra, precisa ser o tracinho. Beleza, ele criou aqui, ó, 31/8/92. Eu vou atribuir isso para ele ficar fixo na nossa tabela. Opa, falta um pontinho a mais aqui. Beleza? Agora def.show. Então ele está aqui, ó, 31/8/92. Para alterar para o tipo de data, é a mesma função que a gente já usou para alterar para inteiro, por exemplo. É só usar o ponto cast. Então vamos lá, df.withColumn data de nascimento, usando a coluna data de nascimento mesmo, transformando ela em datetype, certo? O que vai acontecer agora? Não vai acontecer, vai dar um erro. Não é esse erro que eu queria. O que eu estou fazendo? Cache, datetype. Não sei, deixa eu fazer de novo. Acho que eu esqueci da vírgula. Aqui, olha aqui, ó, já achei. Beleza. O que vai acontecer? Ele vai dar um erro. Ó, repara que tá todos como nulo. Vou até copiar isso aqui e colar numa linha de baixo para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó. A data de nascimento, ele ficou tudo como nulo. O formato, a forma que tá escrito tá certo. Tem que ser com aquele risquinho, tem que ser com aquele tracinho. Só que se não tiver na ordem que ele quer, ele dá como nulo. Ele necessariamente precisa estar nessa ordem aqui, ó, ano, mês e... Cadê? É esse aqui. Ele necessariamente precisa estar nessa ordem. Primeiro é o ano, depois o mês, depois o dia. Vou até já atribuir aqui, que aí ele vai alterar a coluna nascimento. Vamos lá, show. Repara que ele mudou aqui no último, ó. Ele começa agora com o ano, tracinho 08, tracinho 31. Tá? Então ele já mudou para o formato que tem que ser. Agora, se eu pegar esse código aqui de novo, cadê o que deu nulo? Aqui, é esse aqui. Vou copiar ele, fica mais fácil, tá? Aqui, ó, data de nascimento com a coluna data de nascimento transformada em datetype. Beleza. Dá o show ali, mostra, aí agora ele aparece. Na verdade, visualmente não teve diferença, né? Porque ele continuou aqui, ó, o número, tal, a mesma coisa. Só que se eu viesse aqui, ó, como eu não atribuí ainda, dá pra gente ver aqui. df.printSchema, ele tá como string, certo? Depois que eu rodar isso aqui e atribuir, se eu jogar o df.printSchema, rapaz.
Ó, eu acabei de fazer o que não se pode fazer nunca, que é atribuir com esse show aqui. O que acontece? Foi até bom que aconteceu pra você ver por que você não pode fazer. Se eu jogar um df.print schema agora, ele vai dar erro. Não dá pra fazer isso, não pode fazer isso. Então o que você tem que fazer aqui? Lascou, né? Porque agora você tem que rodar tudo de novo. Eu vou dar um restart run all aqui. Ó, pra ele rodar tudo de novo. Triste, triste. Quando esquece e coloca ali o ponto show, não tem saída. Aí tem que rodar tudo de novo e ficar esperando. Como eu não criei um backup, não tem nem o que fazer. Bom, beleza. Deixa eu acompanhar aqui pra... Ah, tá. Deu o primeiro erro lá, aquele erro que a gente já sabia. Beleza. Isso. Deu outro erro. Poxa. Ah, tá. Aqui eu não tinha alterado a posição. Tá. Image. Vou rodar só ele, então. Vou dar uma aceleradinha aqui nessa parte para não... Beleza. Beleza. Aí, agora consertei a cagada que eu tinha feito. Aqui ele vai dar esse erro aqui porque essa coluna aqui não existe. Ela é só pra gente entender o que estava acontecendo mais fácil. Voltando. Aí agora, tirei o show aqui e atribuí direito. Beleza. Aí quando eu dou o print schema aqui para mostrar o tipo, aí sim na data de nascimento ele me dá como data. Certo? Bom, gente, desculpa pelo finalzinho. Foi até bom que aconteceu para vocês entenderem o quão chato é. Para vocês prestarem atenção e não fazer de novo. Não fazer o mesmo erro que eu fiz. Certo? Bom, galera, é isso. Se ajudou vocês, se quiser compartilhar com alguém, se quiser dar um joinha aí, é isso. Não quero ficar mendigando like nem nada do tipo, mas se ajudou, se quiser compartilhar com alguém que esteja estudando com você, é legal. Fechou? Obrigado, gente. Valeu. Bons estudos.